Então, iniciamos o conteúdo da etapa 2, a nossa primeira aula referente ao conteúdo de matemática da etapa 2. Então, eu sempre vou trazer por primeiro quais são os conteúdos envolvidos nesta aula. Hoje, então, nós vamos ver o item 1, leitura, interpretação e construção de gráficos, tabelas a partir de situações, problemas, equações de primeiro e segundo graus, função de segundo grau, equação exponencial, logaritmo e equação logarítmica. Primeiro assunto, então, leitura, interpretação, construção de gráficos, tabelas a partir de situações, problemas. Eu sempre vou colocar qual é o objetivo de se estudar este assunto, tá? Este conteúdo dentro da matemática, e quais são as habilidades, segundo a Base Nacional Comum Curricular, que estão envolvidas, né? O que se espera de uma habilidade de um aluno ao desenvolver este tipo de conteúdo. Então, vamos começar. Para construir gráficos a partir de situações, problemas, precisamos primeiramente interpretar os dados, separá-los para depois construir o gráfico. Vejamos um exemplo. Carolina está fazendo uma lista com a idade de cada amigo para um trabalho da escola. Para sua organização, ela resolveu anotar os nomes ao lado de cada um a sua idade. Então, aqui ela pediu para os colegas a idade. Então, aqui temos a Samanta, 9 anos, a Fernanda, 8 anos, a Júlia, 9 anos, Lívia, 10 anos, Maria, 9 anos, Pedro, 7 anos e Paulo, 7 anos. Então, primeiro, o que ela fez? Ela organizou numa tabela. Numa coluna, ela colocou as idades e na outra coluna, quantos que tem cada uma dessas idades. Então, vamos pensar aqui juntos. Então, ela olhou, a idade menor eram 7 anos. Então, ela marcou 7 anos, 2 pessoas, por quê? 2 alunos disseram que tem 7 anos. Depois, ela foi para o 8 anos. Somente a Fernanda tem 8 anos. Então, um aluno, um colega. 9 anos, nós temos a Júlia e nós temos a Samanta e a Maria. Então, 3 pessoas com 9. E 10 anos a Lívia. Então, esta é uma tabela em que a gente analisa os dados e coloca eles em colunas. Depois disso, então, a gente pode construir um gráfico envolvendo esses dados aqui, idades versus quantidade. Então, no gráfico, o eixo de pé, que é o eixo vertical aqui, é o Y, tá? Eixo Y. Vamos apagar porque o meu Y não saiu conforme o esperado. Y. E o eixo horizontal é o eixo X. Então, na horizontal foi colocado a idade, então tinha a opção 7 anos, 8 anos, 9 anos e 10 anos. E no eixo vertical, a quantidade de alunos. Quantos alunos tem 7? 2. Quantos tem 8? 1. Quantos tem 9? 3. Quantos tem 10? 1. E a partir dessas informações foram marcados os pontos. O 7 com o 2, o 8 com o 1, o 9 com o 3 e o 10 com o 1. Construímos um gráfico aqui com linhas, tá? Mas podia-se construir outros tipos de gráficos com esta situação. Outro assunto, então, é equação de primeiro e segundo grau. Então, novamente, falo dos objetivos e das habilidades. Ao se interpretar um problema por contas, né, com variáveis e constantes, né, a gente precisa interpretar e escrever isso em forma de uma fração, de uma equação, tá? Então, a gente pode definir, então, uma equação como uma interpretação de uma situação-problema. Então, através da análise de uma situação-problema, a gente expressa ela com letras, que são incógnitas, e com alguns números também. Nós podemos escrever, então, essas equações de duas maneiras. Uma equação chamada de equação de primeiro grau, certo? Que aparece aqui, primeiro grau. Ela é uma equação que a potência aqui da incógnita é 1, por isso que ela é de primeiro grau, o x é grau 1. E eu também posso escrever uma equação de segundo grau, quer dizer que o expoente do x é 2, tá? Primeiro grau, segundo grau, ou função quadrática também, às vezes, ela é encontrada.
Então, essa função, que ela é mais simples, digamos assim, ela pode ser retratada com gráficos, já que antes estávamos falando de gráficos, de retas. São situações que geram retas nos seus gráficos. E já a equação de segundo grau geram parábolas. Parábolas. E essas parábolas podem ser voltadas para cima ou para baixo. E o que vem associado à equação de segundo grau é a equação de Bhaskara, tá? Que é uma função que a gente resolve, então, através dessa fórmula, algumas situações, problemas. Então, aqui eu trago alguns exemplos para vocês, tá? Então, vamos ver. Uma função de primeiro grau, ela pode ser x igual a 4, ou x igual a qualquer número. Ela pode ser 9x mais 3y igual a um outro número. Ela pode ter a e b ao invés de x e y. Mas vejam que os expoentes do x, do y, do a e do b são sempre 1. Por isso que elas são equações de primeiro grau. Coloquei uma colinha aqui que explica, então, o que eu posso fazer com essas funções de primeiro grau, tá? Então, eu posso construir gráficos, aqui explica como se constrói gráficos, depois a gente vai fazer isso nas aulas, tá? Diz que o gráfico é sempre uma reta, eu posso ter uma reta com este desenho aqui, marcando os pontos, tá? No exemplo anterior, a gente marcou várias retas, né, naquele gráfico, então, aqui é uma reta só. Aí, como que é o formato da função de primeiro grau, o que quer dizer ela ser crescente ou decrescente, daí aqui fala que ela é crescente, quando eu visualizo ela e com o passar do tempo a minha reta está subindo, ela é decrescente quando com o passar do tempo ela está diminuindo, mas eu também atribuo esse crescente ou decrescente a um termo chamado de A. O que é esse A? Esse A é o número que acompanha o X. Se ele for positivo, que é maior do que zero, a reta é crescente. E se esse valor aqui for negativo, menor do que zero, a reta é decrescente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, neste exemplo, f de x igual a 2x menos 1. O A é 2, ele é um valor positivo. Então, quando eu vou construir o gráfico, a minha reta é crescente porque o meu A é positivo. Se fosse menos 2x, seria negativo, seria uma reta decrescente. Tá? Aos poucos, nós vamos aplicar todas essas informações. Já nas equações, então, que tem esse formato aqui, ó, expoente 2 no x, tá? Ela é um exemplo de uma função de segundo grau. Tá, e aí, como é que se estuda, então, uma função, uma equação de segundo grau? É o nosso próximo tópico, tá? Toda função que for de segundo grau, ela tem este formato aqui, ó. Tem um termo ax ao quadrado, um termo bx, um termo c. A gente diz que a, b e c são os coeficientes, tá? E, novamente, aqui o a, se ele for maior que zero ou positivo, a minha parábola tem um comportamento voltada para cima. E se esse valor for menor do que zero, que quer dizer negativo, ela vai sair com um desenho de parábola voltado para baixo. Então, são informações que a gente tira olhando para a função. Então, aqui eu trago alguns exemplos para vocês. Olhem, essa função é x ao quadrado menos 1. X ao quadrado é positivo, então é virado para cima. Aqui é menos x ao quadrado e menos 1. Então, ela é voltada para baixo. 4x ao quadrado mais 1. 4 é positivo, voltado para cima. E o menos 4x ao quadrado mais 4, menos 4 é voltada para baixo. Então, o primeiro termo que a gente diz que é o coeficiente A, o positivo e o negativo, ele me ajuda a identificar o gráfico. E também o número que está sozinho, que seria o coeficiente C. É o número onde corta o eixo Y, menos 1. Olhem se o gráfico não está cortando o eixo Y, menos 1. Menos 1, está cortando no eixo Y o gráfico, menos 1. Mais 1, está cortando o gráfico no eixo Y no mais 1. E mais 4, está cortando o eixo Y no ponto 4 positivo. Então, às vezes é só uma interpretação, nem precisa fazer cálculo. A parte mais difícil, mais trabalhosa, talvez, é a parte que a gente vai usar esses números, né, nesta equação, para resolver a Bhaskara.
tá? Então, aqui eu trago como exemplo esta equação aqui, ó. 4x² mais 2x menos 6. O 4 é o A, o 2 é o B e o menos 6 é o C. Então, primeira coisa, eu tenho que identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. E agora eu vou substituir eles na fórmula de Bhaskara, que me diz que eu devo fazer menos B, o B é 2, vou usar um parênteses, mas depois a gente elimina ele, tá? Mais e menos raiz quadrada do B, que continua sendo 2, ao quadrado, menos 4 vezes o A é 4, e vezes o C, que é menos 6. Vamos aumentar que a minha raiz ficou pequena. Tudo dividido por 2 vezes A, que é 2 vezes 4. Então, o A, o B e o C que estão presentes nessa fórmula são esses números que eu identifiquei para esta situação exemplo. Esse conteúdo a gente vê no 8º ano, 9º ano, tá? Antes de concluirmos o ensino fundamental. Só que talvez ele fica muito tempo sem ser usado e a gente acaba esquecendo. Agora são apenas operações matemáticas, então. Vamos ver que aqui o meu A se apagou, vou repetir ele, que ele acabou desaparecendo. Menos 2 mais e menos raiz quadrada, e aqui sumiu o ao quadrado também. 2 ao quadrado quer dizer 2 vezes 2, que é 4. Menos 4 vezes menos 6. Menos com menos dá mais. 4 vezes 4 é 16, e 16 vezes 6, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 1, 6, 7, 8, 9, 96. Tudo sobre 2 vezes 4, 8. Menos 2, mais e menos, raiz. Quanto que é 4 mais 96? É 100. Continua sobre 8. Menos 2 mais e menos. Qual é o valor da raiz de 100? Lembrem que é o número vezes ele mesmo que dá 100. Este número só pode ser 10, porque 10 vezes 10 é 100, dividido por 8. E agora a gente encontra o tal do x' e x duas linhas. Como que a gente faz isso? Eu uso o sinal de mais para fazer a primeira conta e copio todos os números. E depois eu uso o sinal de menos aqui do meio para fazer a segunda conta. E o resto copia tudo igual. Então, aqui vai ser menos 2 mais 10. Eu tenho 10, eu tiro 2, sobra um 8. 8 dividido por 8 é 1. E aqui, menos 2 com menos 10, eu devo 2, eu devo 10, dá menos 12. Menos 12 dividido por 8. Eu posso simplificar por 2, eu posso simplificar por 4, por quanto vocês acharem mais rápido. Eu já vou colocar aqui por 4. Se eu dividir por 4, dá menos 3, e se eu dividir por 4, dá 2. Então, o valor do x' e do x duas linhas, neste exemplo, são 1 e menos 3 meios. Menos 3 meios também é 1,5 negativo, se vocês preferem usar número com vírgula, certo? Então, a equação de Bhaskara é sempre essa. Tem uma forma de fazer separado, se alguém prefere fazer separado com o delta, me peça, daí depois na próxima aula eu faço isso também, tá? E aqui seria com todos os dados juntos. Provavelmente aqui tem a solução dela, tá? Só que feita no computador. Ali eu fiz manual, só para vocês verem que os resultados fecharam, tá? 1 e menos 3 meios. Aqui eu fiz com delta, tá? Eu pulei algumas partes, fiz o delta separado, que daí vocês têm as duas opções. Se não se entenderem, precisarem de alguma explicação, me chamem que eu explico. Mas não importa o caminho, tá? Dos dois jeitos, o resultado é o mesmo. E aqui eu coloco, então, uma colinha que diz que toda vez que a função for de segundo grau, tá? Fórmula de Bhaskara aqui, é um tronco de árvore, porque lembram raízes, né? A gente tem as funções, então, que a gente encontra. Aí aqui ele chama do delta, que é o valor dentro da raiz, que eu posso fazer Bhaskara com ele dentro ou ele separado. Aqui uma conta com o sinal de menos no meio, uma conta com o sinal de mais, só que aqui tem a fórmula geral, tá? E aqui eu explico o que são essas raízes, então. Esses valores que a gente encontrou aqui, esse 1 e menos 3 meio, o que ele representa? Se a gente for construir o gráfico,
Eu sei que é uma parábola voltada para cima, porque o 4 é positivo, certo? Segundo o que nós lemos até aqui. E ele corta o eixo Y no menos 6. Então, vamos fazer essa simulação. Menos 6 do eixo Y, o gráfico é voltado para cima e passa pelo menos 6 do eixo Y. O que esse 1 e 3 meios são? O 1 é o valor do x positivo aqui, 1, e o menos 3 meios é o valor do x negativo aqui. Seriam os lugares aonde corta o eixo x. Este número é onde corta o eixo y. E esses números aqui, x' e x duas linhas, são os números aonde cortam o gráfico, né, no eixo x. Então, se nós olharmos aqui, eu tenho isso nesse desenho. E aí ele mostra que quando eu acho duas raízes diferentes, o gráfico corta em 2 lugares. Mas às vezes eu acho uma raiz só, então ele vai cortar num lugar só. E às vezes eu não acho raiz nenhuma, então ele não encosta no eixo X, ele fica boiando, tá? Tudo isso nós vamos ver depois durante os exercícios com mais calma. Além desse tipo de equação de primeiro e segundo grau, nós temos a equação exponencial, objetivos, habilidades. Como que é o formato da função exponencial? A letra incógnita, o x, é o expoente. Então, vejam que o x ele está como expoente na equação. É uma forma diferente de eu resolver o exercício. Como é que eu resolvo um exercício? Aqui eu trago exemplos e aqui um que fica fácil de resolver. 3 na x é igual a 27. Eu quero saber que número eu coloco aqui para encontrar 27. Então, eu faço 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. 3 vezes eu tenho que multiplicar o 3 para dar 27. Seria isso, ó. 3 vezes 3 vezes 3. Então, eu digo que esse expoente aqui tem que ser igual a esse. Os dois têm que valer 3, para que eu saiba que esta conta é igual a esta. Eu posso decompor o 27 também, que eu vou descobrir que o 27 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3, para poder cancelar as bases e igualar os expoentes. Ou simplesmente calcular. 3 vezes 3 dá 9. Não cheguei no 27. Vezes 3, 27. Ah, então é 3 a resposta, porque eu precisei usar o 3 vezes para chegar lá. Um outro exemplo. X é o expoente que eu quero, 2 é a minha base, e eu quero chegar no 8. 2 em que expoente que vai dar 8? Então, a gente escreve 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2, 8. Ah, 3 vezes. Então, o x tem que valer 3. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 são 3 vezes ele para chegar no 8. Então, são alguns exemplos de exponencial. E temos o logaritmo também. O logaritmo tem uma estrutura um pouco diferente, mas o logaritmo sempre se transforma num exponencial. Para resolver o logaritmo, eu trabalho com o logaritmo virando um exponencial. Como é que eu escrevo o logaritmo na forma de um exponencial? O logaritmo ele aparece sempre escrito desse jeito. Então, eu faço o teste da orelhinha, a gente chama. Pega esse número pequeno aqui, escreve ele elevado no número que aparece depois da igualdade. E iguala ao que sobra. Iguala ao que sobrou, que é 36. Vamos fazer aqui também. 2 na 4 igual a 16. E o último. 1/5 na menos 1 igual a 5. A gente diz que é o teste da orelhinha, porque isso aqui parece uma orelha. Talvez nada a ver. Tá, escrevi desse jeito aqui. Bom, esse jeito aqui é um exponencial. Como é que eu resolvo isso? O 6 vezes 6 é 36? Sim. O 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8 é 16? Sim. Então, eu só escrevi para provar que se eu abrir o 6 vezes 6, dá 36. O 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 também vai dar 16. E quando o expoente é negativo? Eu inverto ele, escrevo 5 sobre 1 para que o expoente fique positivo. 5 dividido por 1 não é 5? E 5 na 1 não é a mesma coisa que 5? Então, eu posso trabalhar com logaritmo exponencial ao mesmo tempo, porque uma função vira a outra. E praticamente é o quê?
é o número vezes ele mesmo, tantas vezes quanto o expoente pedir. Tenho as equações, então, tá? Logaritmos, eu posso ter uma expressão um pouco maior, mas olhem o teste da orelhinha que eu falei. 3 elevado na x igual a x mais 5. Reescrevi ele aqui. E agora eu resolvo. Quanto que é 3 na 2? 3 vezes 3 é 9. Então, eu posso dizer que isso é 9 igual a x mais 5. Ou x mais 5 igual a 9. E aí, letras de um lado, números do outro. Quando o 5 troca de lado, ele troca o sinal. Eu descubro que o x vale 4. Então, eu posso ter uma equação para resolver. Primeiro, fazer o tal do teste da orelhinha. Tirar da escrita logarítmica, para quando ela estiver no exponencial, eu consigo resolver. E aqui eu falo um pouco da logaritma, então, ela tem consequências, ela tem propriedade, tem mudança de base. Existe também o logaritmo natural, que é o logaritmo na base e, ele tem um valor fixo, vocês identificam ele na calculadora também. Então, isso aqui é mais para fins de conhecimento, talvez a gente não consiga trabalhar com tudo na nossa aula. E aqui eu falo um pouco da exponencial também, então, que é o expoente, como se comporta o gráfico da exponencial, que ela é uma curva também, mas não é uma parábola. E aí tem algumas informações que a gente vai explorando. Vocês podem ler com calma depois esse material. A exponencial e a logarítmica, elas são aplicadas no cotidiano em algumas situações. Então, aqui eu trago algumas para vocês, tá? Só vou fazer espaço para que a gente consiga trabalhar aqui com as situações. Então, por exemplo, aqui, uma pessoa aplicou a importância de R$500 em uma instituição bancária, que paga juros mensais de 3,5% ao regime de juros compostos. Quanto tempo após a aplicação o montante será de 3.500? Aqui em negrito eu coloco uma fórmula. Essa fórmula é a fórmula do montante, dos juros com juros compostos. E vejam que a fórmula tem um expoente t aqui. Então, toda vez que tem expoente, ela é uma função exponencial. A fórmula é fixa, ela vem pronta. O que nós temos que fazer é substituir as informações aqui dentro. Então, diz que o montante é de 3.500. O M só pode representar montante. Então, eu vou pôr 3.500 no lugar do M. Capital é o valor que a pessoa aplicou, R$500. Então, vou pôr o 500 aqui. Os vírgula 00 não precisam, é só por causa da nossa unidade de medida da moeda, que é reais, tá? Entre parênteses, 1 mais I. I é a taxa, tá? Só que a taxa, ela não pode estar em porcentagem. Nós aprendemos no primeiro ano, na etapa 1, que a porcentagem pode ser escrita dividida por 100, daí sai este símbolo aqui. E se a gente divide 3,5 por 100, a gente vai encontrar, a vírgula vem para cá, 1, 2 casas, 0,35. Então, é como se a vírgula daqui, ela veio para cá 2 casas, tem 2 zeros aqui. Esse é o valor da minha porcentagem, que é o valor do meu I, do meu juro. Então, eu vou escrever 0,035 no lugar do I. Elevado na T. T é o tempo, é o que eu estou procurando. Então, agora a nossa missão é tentar resolver isso daqui. Como é que eu resolvo isso? Primeiro, eu corto 2 zeros de um lado com 2 zeros do outro, tá? É como se eu dividisse por 100 dos dois lados, para que os números fiquem menores. Daí, sobrou 35 igual a 5. 1 mais 0,035 é 1,035 elevado na T. E agora eu vou resolver isso aqui. Esse 5, ele está multiplicando. Se eu passar ele para o outro lado, ele vai passar para cá dividindo. Então, eu vou escrever 35 dividido por 5, igual a 1,035 elevado na T. 35 dividido por 5 é a mesma coisa que 7. 7 igual a 1,035T. Agora, nós temos que descobrir este número vezes ele, quantas vezes para ele chegar próximo do 7? Isso a gente pode fazer na calculadora, tá? É uma das formas, ou ir chutando, ir atribuindo valores, tá? Ah, vou tentar por 2, vou tentar por 3, até descobrir aproximadamente esse tempo aqui.
Eu vou interromper aqui para abrir a calculadora. Deixa eu ver se eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu reduzir aqui a imagem. Vamos ver se eu consigo puxar duas telas em uma. Acho que não. Bom, vocês vão ouvindo a minha voz e eu vou fazendo. Então, aqui vocês só vão ouvir a minha voz. 1,035 vezes 1,035 vai dar 1,071. Meu Deus, eu multipliquei ele uma vez e deu bem pouquinho. Será que o expoente é maior? Então, eu vou tentar colocar 1,035 num expoente maior. Vamos ver se eu consigo aqui colocar num expoente. Vamos aumentar aqui a calculadora. No modo científico, ela tem uma tecla que tu pode colocar num expoente maior, tá? Então, eu mudei a calculadora, peguei a calculadora científica. 1,035, vou elevar ele, vamos ver em que número que eu posso fazer isso. 1,035 elevado na 8. E a minha calculadora não deu certo. Deixa eu interromper aqui e depois eu vou pegar outra, eu vou projetar de outra forma que daí vocês conseguem ver no próximo vídeo. Senão vocês vão ficar boiando enquanto eu explico aqui.